Boa tarde, chama-se Laudato Si e fala sobre o cuidado da casa comum. É a nova encíclica do Papa Francisco que queremos olhar hoje no nosso programa, em que contamos com a presença de Otávio Carmo, chefe de redação da agência Eclésia. Vamos falar dentro de instantes, para já, os temas da atualidade religiosa. Perdoem-nos pela forma como vos tratamos. Em Turim, Francisco pediu perdão aos valdenses pela violência religiosa do passado. Foi o primeiro Papa a entrar num templo da Igreja Valdense, uma denominação cristã nascida na Idade Média que sofreu a violência religiosa. Na sua visita a Turim, Francisco visitou esta comunidade e pediu perdão de intolerância religiosa. Da parte della Chiesa Cattolica vi chiedo perdono. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Os valdenses tiveram a sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo na Idade Média e estão presentes sobretudo na Itália e no Uruguai. No primeiro dia da sua visita de 2 dias a Turim, o Papa visitou a Catedral para um momento de oração junto do Santo Sudário, associando-se à ostensión pública que visa assinalar o 2º centenário do nascimento de São João Bosco, fundador dos Salesianos. Francisco sentou-se em silêncio durante vários minutos diante do sudário, exposto ao público pela primeira vez nos últimos 5 anos, antes de se dirigir para junto dele, tocando-o e fazendo o sinal da cruz. Este momento foi acompanhado por religiosas de clausura, sacerdotes das casas do clero da Diocese, do capítulo dos cônegos e pela comissão do sudário. Mais tarde, momentos antes da recitação do Ângelus, Francisco lembrou que o sudário nos recorda aqueles que sofrem. Icona di questo amore è la Sindone, che anche questa volta ha attirato tanta gente qui a Torino. La Sindone attira verso il volto e il corpo martoriato di Gesù e nello stesso tempo spinge verso il volto di ogni persona sofferente e ingiustamente perseguitata. Mais de 2 milhões de peregrinos provenientes de todo o mundo estiveram diante do sudário em 2010, ano em que esteve exposto ao público e recebeu a visita de Bento XVI. A tradição crê que este pano de linho com 4 metros e 36 centímetros de comprimento foi o lençol que envolveu o corpo de Jesus quando este foi depositado no sepulcro. Na sua visita a Turim, Francisco rejeitou o modelo económico centrado no capital e que descarta os mais frágeis. Foi na cidade mais industrializada de Itália que o Papa voltou a criticar o modelo económico que, no seu entender, explora os mais fracos e olha apenas para os lucros. No início da sua visita a Turim, Francisco ouviu os testemunhos de um empresário, de um floricultor e de uma mãe trabalhadora cujo marido está desempregado. O Papa condenou a exploração e a idolatria do dinheiro. Siamo chiamati a ribadire il no all'idolatria del denaro, che spinge a entrare a tutti i costi nel numero dei pochi che, malgrado la crisi, si arricchiscono senza curarsi dei tanti che si impoveriscono, a volte fino alla fame. Siamo chiamati a dire no alla corruzione, tanto diffusa che sembra essere un atteggiamento, un comportamento normale, ma non a parole, con i fatti. Momentos mais tarde, na missa a que presidiu, o Papa recordou as vítimas da crise, das guerras e das perseguições,
convidando os católicos a enfrentar o futuro sem medo, confiantes no amor de Deus. Come allora sul lago di Galilea, anche oggi nel mare della nostra esistenza, Gesù è colui che vince le forze del male e le minacce della disperazione. La pace che Lui ci dona è per tutti, anche per tanti fratelli e sorelle che fuggono da guerre e persecuzioni in cerca di pace e libertà. Esta visita de Francisco a Turim decorreu no bicentenário do nascimento de São João Bosco. À família salesiana, o Papa pediu uma educação à medida da crise. Francisco evocou os 40% dos jovens da geração nem, os que, na sua expressão, nem estudam nem trabalham. E pediu que os salesianos tomem conta desses jovens, como o seu fundador, que trabalhou com as pessoas que eram consideradas de segunda classe. Francisco encontrou-se depois com 90 mil jovens, aos quais pediu que contrariem o hedonismo contemporâneo. L'amore è nelle opere, è nel comunicarsi, ma l'amore è molto rispettoso delle persone, non usa le persone, e cioè l'amore è casto. E a voi, giovani, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, ma passarla bene, fare bene la vita, io vi dico, siate casti, siate casti. O encontro na Praça Vitório reuniu jovens das paróquias da região do Piemonte, cuja capital é Turim, e contou com a presença simbólica da Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude, que está a caminho de Cracóvia, na Polónia, que em 2016 vai acolher a iniciativa internacional. A ecologia também é um desafio para a Igreja. Dom Jorge Ortiga interpela as Irmandades a preservarem os espaços verdes dos santuários da Arquidiocese de Braga. A mata do Santuário do Bom Jesus do Monte foi o cenário natural que acolheu na Arquidiocese de Braga a apresentação da encíclica do Papa Laudato Si, que aborda a urgência do cuidado ambiental. Uma encíclica ousada em que Francisco afirma que todos estão implicados no processo de mudança. Este documento vem quebrar o círculo infernal da tecnocracia, da ditadura económica, da alienação consumista, da voracidade incontrolável do lucro, do benefício, do ter sempre mais, da insensibilidade da razão e da anestesia do pensamento crítico. Vem dizer que há mais vida e possibilidade de melhor vida fora da engrenagem deste lado abominável do mundo novo. Vem dizer que há um bem maior, o bem comum, e que deve ser o princípio do bem comum que deve presidir e inspirar o nosso modo de habitar o mundo. Evangelho da Criação ainda porque comporta também o anúncio feliz da confiança no humano, no universo e em Deus. A apresentação da encíclica decorreu no ambiente natural do Santuário do Bom Jesus do Monte, um bom exemplo de como a Igreja também assume a obrigação de promover a qualidade ambiental nos espaços que lhe pertencem. Braga está caracterizada por imensos santuários e estes santuários têm um espaço envolvente que são propriedade da própria Igreja, né? Isto será também um compromisso muito concreto, né? Onde as confrarias irão fazer naturalmente a sua parte, né? Para que a natureza continue a ser natureza, naquilo que ela é, preservada, né? Mas que possa também ser usufruída, porque eu creio que são as duas dimensões que importa sublinhar sempre, né? Isabel Varanda, que destacou algumas linhas de força desta encíclica, sublinhou que o documento pontifício é um grito social e uma interpelação a um maior cuidado para com a justiça e dignidade humana. Laudato Si é uma lição de sapiência ecológica
pensada num formato pedagógico. Francisco não se poupa e não nos poupa ao traumatismo do encontro com a vulnerabilidade da nossa casa comum e com a vulnerabilidade de cada uma das criaturas que nela habitam. Para que não mais sejamos, diz ele, testemunhas mudas. Dom Jorge Ortiga sublinhou ainda que esta encíclica deve ser tida em conta pela ação pastoral da Igreja. Para o arcebispo de Braga, a preocupação ecológica deve estar presente na catequese e no ensino da própria Faculdade de Teologia. São temas que podem encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Louvado sejas é o nome da encíclica do Papa Francisco sobre ecologia, que foi apresentada na última semana. Connosco está Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia e que acompanha com especial proximidade os temas do Vaticano. Boa tarde, Otávio. Boa tarde. Bem-vindo ao programa Eclésia. É uma encíclica fresca do Papa Francisco, dela já se tem falado, teve grande repercussão nos meios de comunicação social. Um Papa que fala sobre ecologia, um tema por demais urgente, não para os círculos, digamos, da Igreja Católica, mas para o mundo inteiro. Sim, a encíclica tem desde logo esse ponto, é dirigida a todos. Ou seja, o Papa fala a toda a humanidade para um tema que é obviamente um tema comum. Isso, aliás, está no subtítulo, fala da casa comum, e no sentido de perceber, não só para esta geração como para as próximas, perceber a necessidade de alterar não só os hábitos, é muito curioso isso, ou seja, vai desde os hábitos mais pequenos lá de casa até o comportamento global das multinacionais, das empresas, das instituições internacionais que têm poder de decidir. Ou seja, no fundo é uma mudança transversal e a encíclica usa muitas vezes a ideia da ecologia integral, ou seja, tentar não deixar nada nem ninguém de fora nesta mudança, que não é uma mudança verde no sentido se calhar mais folclórico, que injustamente também se cola a estes debates, mas é uma mudança científica, teológica, cultural, filosófica, de como é que vemos o homem na Terra, como é que vemos a humanidade nesta Terra e que futuro é que queremos construir. Laudato Si é a expressão latina que dá título a este documento pontifício. Muito se faz a analogia do Papa Francisco a São Francisco de Assis. Desta vez ele pega mesmo no cântico de São Francisco de Assis para começar este seu documento sobre a ecologia. O São Francisco de Assis aparece mais do que até este detalhe da oração, que o próprio Papa depois faz 2 orações no final da encíclica. Ou seja, também é muito curioso que ele retome esta tradição de louvar a criação, de rezar a partir da natureza. É uma coisa que é muito da tradição cristã, mas que às vezes se perde. Mas mais importante do que isso é ver como o Papa Francisco pega na figura de Francisco de Assis para o mostrar como exemplo da tal ecologia integral, do respeito por cada ser, do respeito por todas as criaturas, é o cântico das criaturas que aí aparece, ou seja, não como uma figura, não como uma espécie de um hippie da Igreja Católica, de alguém que está completamente fora do mundo real e que está para ali, para um canto. É assim uma figura um bocado esquisita, muito descontraída e tal, mas que não deve ser levada muito a sério. É muito importante essa mudança de paradigma, ou seja, não achar que estes temas são temas secundários, porque não são, porque nós temos só uma terra para viver, e é nesse sentido que também que Francisco de Assis aparece como um exemplo de espiritualidade, como um exemplo de compreensão da natureza que vai para além da utilidade, do que é que este ecossistema me pode dar a mim que quero construir aqui um hotel, ou quero levar para aqui turistas, ou quero extrair determinados recursos. Ou seja, o respeito absoluto pelo outro, o respeito absoluto por toda a vida no seu conjunto, independentemente do que isso possa ganhar ou não, do que eu possa ganhar ou não com isso. Isso parece-me que é o mais importante também, esta evocação da figura do Francisco de Assis como um exemplo da tal ecologia integral. Desde logo, o Papa, e como referias há pouco, envolve cada um. Ao fim e ao cabo, ele promove
uma noção do equilíbrio, do viver no equilíbrio com os bens criados, com o ambiente que nos rodeia, numa frugalidade, ao fim e ao cabo, de relação, de respeito pela natureza, mas mantendo esta linha de equilíbrio. Essa ideia de equilíbrio talvez vá ser a mais difícil de concretizar, no sentido em que o Papa pede que alguns que têm demasiado ou que gastam demasiado abdiquem. E abdiquem em favor de quem não tem. E à partida nós sabemos que todas as negociações, por exemplo, para protocolos ambientais, têm falhado porque os mais poderosos ou adiam, ou não assinam, ou tentam passar o peso de determinadas decisões para outros países. E nesse sentido, desde a mudança de hábitos de vida de cada um para tentar contrariar um consumismo desenfreado, a ideia de que os grandes países não podem sobrecarregar as nações mais pobres com as consequências ambientais de uma produção industrial e de um consumo que foi feito pelos ricos e não pelos pobres, isso está aí muito explicado na encíclica. E todo o desperdício associado. Fala de uma dívida ecológica, e essa dívida naturalmente é de quem poluiu mais e agora quer penalizar quem poluiu menos, roubando terras, roubando recursos e até com as famosas trocas de emissões de dióxido de carbono, pagando cotas e tudo isso acaba por prejudicar ainda mais quem menos contribuiu para esta poluição, para esta degradação ambiental. É a grande preocupação, digamos assim, genérica da encíclica, é tentar contrariar esta degradação ambiental, o aquecimento global, com aquilo que o Papa chama uma sobriedade. E essa sobriedade é uma virtude cristã, naturalmente, faz parte do que é a espiritualidade cristã desde sempre, e é a alternativa proposta pelo Papa ao consumismo desenfreado e àquilo que ele chama o paradigma tecnocrático, ou seja, a prevalência sobre a política e sobre a vida de cada um dos interesses da tecnologia, da indústria tecnológica e da finança. Esta encíclica tem um peso, até que ponto é que este documento do Papa consegue marcar a agenda, consegue influenciar e, de alguma forma, potenciar também a ação das agências de controle ambiental? Eu penso que o peso maior é um peso transgeracional, para usar assim um palavrão, ou seja, vamos falar desta encíclica durante muitos anos, parece-me evidente. Que é um documento de referência, para já condensa todo um percurso de ensinamento católico sobre o ambiente. Por outro lado, traz para a agenda da discussão ecológica, no fundo traz para a praça pública que debate estes assuntos até de uma forma muito veemente, o contributo católico consagrado no documento mais importante que um Papa pode assinar. E dessa maneira acaba por ser uma referência não só para a Igreja, como também é uma referência para todos aqueles, e são cada vez mais, que se preocupam com a defesa da natureza, com os direitos dos animais. Ou seja, acabam por ter aqui, se calhar para eles, um aliado inesperado, mas só se têm estado distraídos ao longo destes anos. Mas acontece e não vem mal nenhum ao mundo por isso. Ou seja, de repente, pessoas que estão muito embrenhadas nestas coisas perceberem que têm na Igreja Católica um aliado para tentar encontrar soluções equilibradas. Eu penso que essa é uma excelente palavra para definir a encíclica. Razoáveis e que contribuam para uma maior igualdade e para uma utilização mais racional, mais razoável dos recursos da terra que não são inesgotáveis. Mas há aqui também uma certa noção da proporcionalidade das coisas. O Papa está consciente de que não importa só andar a defender a sobrevivência de determinadas espécies exóticas em determinado recanto do planeta. Há uma espécie que também tem que ser garantida, que é a humana, não é? O homem também é uma espécie a promover e a preservar a defesa da vida humana. O Papa volta a condenar a prática do aborto, isso não é defender a vida. E volta a estar presente não é surpresa que haja uma escala de valores, ou seja, todas as criaturas são colocadas como obra, enfim, isto é uma questão teológica, são obra da mão de Deus, refletem, enfim, a sua glória, mas obviamente que nessa escala de vida, a vida humana está em primeiro lugar. O que é interessante, e é natural que o Papa depois coloque a defesa da vida humana acima de quaisquer outros interesses. Ora, o que é muito interessante nesse sentido é que haja também um apelo a contrariar aquilo que seria uma tendência que não é cristã, mas que aparece em algumas ideologias, que é o homem como dono
da criação e, portanto, pode dispor de outras vidas para, enfim, para os seus interesses. E é interessante que haja esta ideia. Isso não corresponde minimamente à ideia do Gênesis, por exemplo, mas também o que é o pontificado do Papa Francisco. A palavra cuidar, o guardar, define muito bem aquilo que o Papa quer para a humanidade, falando assim. Ou seja, nós estamos aqui para guardar a Terra e para passar à geração seguinte. Portanto, não é algo que seja nosso no sentido de posse, nem sequer é algo que esteja emprestado, não é isso sequer que está em causa. É algo que nós encontramos como uma oferta e que temos de passar a quem vier a seguir. E isso é um discurso que, enfim, que passa qualquer confissão religiosa, ou seja, ou qualquer não pertença religiosa. Percebe-se perfeitamente que isto é assim. É inevitável que venha uma geração depois da nossa e que essa geração tenha de encontrar a Terra da melhor maneira possível. Agora, o que o Papa tenta fazer perceber é que esta preocupação não é coerente com a eliminação de vidas humanas, seja em qualquer face. Ou seja, não se pode estar preocupado com o desaparecimento do micro-organismo nos oceanos e, ao mesmo tempo, achar que não há problema nenhum em promover, por exemplo, o controle populacional forçado, o aborto. Ou seja, são todos temas que o Papa vai tentando ligar de forma muito bem conseguida, devo dizer. Ou seja, acho que não devemos tirar as expressões do sítio e criticar ou elogiar apenas sem perceber muito bem o conjunto, porque efetivamente é uma encíclica que está construída com coerência e para falar a todos, e penso que isso também foi conseguido. Muito bem, Otávio Carmo, ficam as linhas de força deste documento do Papa Francisco, que importa ler e conformizar a vida, adequar a vida às suas recomendações. Laudato Si, a encíclica ecológica do Papa Francisco, hoje em destaque no programa Eclésia, cuja edição rádio, recordo, pode acompanhar mais logo pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.